Boa noite, pessoal. O pessoal já está entrando aí. Já, já mandei o convite aqui para o Haroldo, ele já deve estar entrando já já também. Boa noite, Rejane, Mário, concurseiro, boa noite. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. É, Anofo Paz, deixa eu ver aqui mais uma vez. Deixa eu mandar aqui de novo o convite para ele. Já foi. Vou alertá-lo aqui. William, boa noite também. Boa noite, pessoal. O pessoal que assistiu a live na semana passada, em que houve aquele problema lá de eu não consegui salvar a live, né? Houve uma instabilidade ali no Instagram e no dia seguinte eles soltaram a atualização, né? Eu só conferir aqui uma coisa. Pronto. Deixa eu ver se ele entra aqui. Agora deu certo. Boa noite, meu querido. Como é que você Boa está? Tudo bem? noite. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tá conseguindo ouvir aí? Tô ouvindo bem. Ah, Acho que tá. todos estamos ouvindo muito bem. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite aceito, né? Por você ter topado fazer essa live comigo. Já tinha conversado contigo desde a época da PGDF, que nós iríamos fazê-la, né? Sim. E aí surgiu agora a oportunidade de nós fazermos. Eu deixei você por último, dentre os 4 aprovados na CGU, né, dos meus mentorados ali que conseguiram esse êxito nessa prova, justamente porque já tinha coisas para falar também da PGDF, né, e uma surpresinha no final aqui que a gente vai comentar ao final da live. Então, acho que seria mais interessante deixar você realmente por último, para a gente ter ali uma bagagem maior de coisas para falar no final. Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer imenso ter você aqui. Nós já temos uma trajetória de acho que mais de ano de mentoria, né? Um ano e meio por aí. Desde o Uma início da coisa. pandemia, faz os 2 anos. Exatamente. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Já era para a gente ter obtido êxito da PGDF muito antes, só que aconteceu a pandemia, ela foi suspensa, e isso foi uma coisa legal, porque a gente conseguiu, inclusive, fazer um trabalho de preparação antecipada para esses concursos grandes, né? Entre os quais a CGU. Já tínhamos começado uma preparação para a CGU, o Senado, né? Ou seja, já tínhamos uma trajetória feita ali. Depois que a gente conseguiu alinhar todo o conteúdo da PGDF, já estava tudo pronto, eu disse, não, agora já está na hora de a gente começar a trabalhar com outras coisas aqui para a gente poder Uhum. se antever o que vai acontecer no futuro. Mas, sim, normalmente nessas lives eu sempre faço ali um momento de apresentação, né? Agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo. Aliás, é o seguinte, aproveitar para pedir para o pessoal, né? Normalmente essas lives, pessoal, elas têm sido, do meu ponto de vista, né, têm sido muito boas, não só para o pessoal que assiste aqui no momento, mas para quem vê depois, etc. Mas para quem está assistindo no momento, que não me segue, né, às vezes é uma oportunidade única, de repente, ter contato com esse tipo de conteúdo que vai ajudar quem está na trajetória, na caminhada, e às vezes nem é questão de concorrência, né? Alguém que você conhece aí, um amigo seu, uma amiga que está se preparando para concurso há muito tempo ou começou agora na jornada e está meio desorientado, está precisando ali de uma palavra de ânimo, né? Eu acho que de repente é uma oportunidade interessante de você compartilhar esse vídeo, essa live com seus amigos ali, né? Tem um aviãozinho aqui do lado aqui, né? Manda esse aviãozinho aí pra galera, tá certo? O pessoal poder comparecer aqui também e escutar o Haroldo. O Zé Haroldo tem um monte de histórias aqui para contar para nós, né, a respeito da trajetória dele, que vão certamente impactar a vida de muita gente aí e vão ajudar. Aliás, é o seguinte, né? Eu já te advirto aí, meu amigo, que você vai ser assediado depois dessa live, né? Que é o que vem acontecendo aqui com os demais, né? O pessoal vem mandando perguntas e querendo saber como é que foi a trajetória, o que você fez, por onde você estudou, etc. Já coloquei até algumas dessas perguntas aqui, justamente para antecipar esse Uhum. tipo de expectativa do pessoal, mas vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, né? O pessoal conhecer um pouco mais a seu respeito e, aproveitando, né, me conta aí como é que foi a sua trajetória de concursos até chegar à minha mentoria, né? Antes da minha mentoria, o que você já tinha feito no universo de concurso, quais eram os caminhos que você já tinha trilhado nessa seara aí de concurso público?
Boa noite, Gleison. Agradeço o convite, agradeço o pessoal que está assistindo também. É, bem, eu estudo para concurso já faz um tempo já, na verdade, já desde que eu passei, ou desde que eu fiz 18 anos, mais ou menos, meus pais queriam que eu passasse no concurso e tal, pela estabilidade e todo o negócio. E aí eu comecei já a estudar, né? Por sorte, eu consegui ter a condição de eles me colocarem no cursinho e tal, mas aí eu fiz inicialmente para nível médio, né? Aí eu Uhum. passei no concurso do Ministério das Cidades na época, de nível médio, que eu ainda não tinha terminado o Ensino nível médio. superior, né? Eu não Ah, tinha tá, terminado o nível superior, estava ok. no ensino médio ainda. E aí fiz alguns cursinhos desses básicos, mais conhecidos, e aí consegui passar, né? Porque era das matérias básicas. Só que aí, quando eu comecei a fazer concurso de nível superior, aí tinha acabado os concursos. Começou a, tipo assim, minguar os concursos, né? Foi que é Tipo, 2016? foi mais ou menos 2016, né? Que eu Eu comecei a lembro fazer. E dele. aí começou a minguar os concursos. Aí eu até pensei em um certo ponto em desistir de concurso, né? Porque o salário não era tão bom no Ministério das Cidades, mas pensando em iniciativa privada, né? Mas aí começou a voltar os concursos e foi quando eu vi também o Dominante TI, né? Que era lá do Gladson, né? E aí eu fui e entrei lá, que parece que ia começar a voltar os concursos, aí eu entrei na turma ninja para ver se me preparava, e foi lá que eu conheci os professores, incluindo você, lá, né? Excelente. Qual foi a ninja que você fez? 2018 ou 2019? A última foi 2019. Qual foi dessas que você cursou? Eu fiz, na verdade, eu fiz uma turma ninja, acho que foi 2016, e aí depois eu fiz um curso do Tá. TCU. Beleza. TCU foi, aliás, é exatamente isso, né? Esse curso do TCU, eu lembro muito bem que foi depois de uma aula dessas minhas, eu vi nesse curso, você me procurou, e aí como é que é a sua mentoria? Queria ter mais informações, né? Se eu não me engano, foi Uhum, exatamente isso. Foi lá no Cátedra, inclusive, né? Nas foi. instalações do Cátedra, que aconteceu esse Uhum. nosso contato ali, e você topou direto, e aí, o que te levou, né, a achar que você precisava da minha mentoria para você obter isso, né? Qual foi o estalo que te deu que fez me procurar? Eu achava que eu já, com o material que eu já tinha e com Dominando, eu conseguiria passar em alguns concursos bons. Mas eu já estudava já há algum tempo e eu queria ir para os concursos mais tops, né? E eu acreditava que eu precisava de alguma coisa mais focada, mais especializada e até mais individualizada para eu ter mesmo o foco para passar num concurso mais top, né? E Uhum. aí eu vi, pelas aulas que você deu, eu já percebi que você tinha um conhecimento já aprofundado de concurso, que você já, já dava aula, etc., há muito tempo. E aí eu já tinha visto que você falado sobre a sua mentoria e como eu achei que você me parecia muito competente pelas aulas, eu imaginei que você também era muito sério com a mentoria. E aí, Uhum. como tinha saído, que ia sair o concurso TCU, eu falava, nossa, a Dominante TI é bom, mas eu acho que eu vou precisar mais do que isso para passar num concurso tão top. Aí tinha essa oportunidade que eu vi, sua específica, e aí eu decidi tentar, né? Acho que você não está arrependido, né? Acho que deu certo. Não, Tá dando deu certo, certo. né? Tá dando certo, muito certo. Tá dando certo e acho que assim, a gente ainda tem mais coisas, né? Acho que não vai ficar por aqui, não. Mas vamos lá. Desde o princípio, né, dos nossos primeiros contatos, deu para perceber pelo seu desempenho que você era um cara que tinha um futuro muito promissor. Eu sempre deixei isso muito claro para você, né, quando você estava ali no início, logo que eu percebi os resultados, taxas de acerto, o desempenho na execução do ciclo, sua disciplina, né, era um cara extremamente disciplinado, era sempre assim, eu já sabia exatamente como ia acontecer, né, Uhum, sempre a mesma coisinha, uhum. esse mesmo padrão É, se repetindo toda semana, então isso já é uma coisa que para mim já demonstra que é um candidato fortíssimo. Taxas de acerto oscilando sempre ali próximo de 90%, até acima de 90%, enfim. E tanto no que diz respeito à PGDF, eu já dizia para você, eu já sei que você vai passar nesse concurso,
né? O que a gente vai buscar aqui são as primeiras colocações. Não deu outra, né? Você foi o primeiro colocado, cargo de desenvolvimento. Aliás, é interessante, né? Esse concurso, você foi o primeiro de desenvolvimento e outro mentorado meu, Guilherme, foi o primeiro de suporte, né? Então, a gente fez com a barba, cabelo e Sim, bigode. Mas o, o, o concurso da CGU também já dava como favas contadas que você também conseguiria ser aprovado, né? Não só pelo resultado de ter sido o primeiro na PGDF, mas, mais uma vez, por conta do seu desempenho, por eu ver ali a sua capacidade de executar as coisas que eu passava para você, enfim. Mas uma coisa é eu ter essa convicção, outra coisa é o que você pensa a respeito do que iria acontecer. sim, Minha pergunta é, sim. você também esperava essas aprovações, né, do jeito como foi, etc? O que passava pela sua cabeça? Olha, na PGDF, eu acreditava que eu iria conseguir passar, né? Eu não sabia se eu ia ficar dentro das vagas, porque eu estudei por muito tempo, né, com seu coach, e aí, como foi adiado quase 2 anos o concurso, eu achei que eu estava preparado para passar. Não, eu só não sabia se eu ia ficar dentro das vagas, mas eu tinha a ideia de que eu ia passar. Não imaginava que eu ia ficar também em primeiro lugar. E na CGU eu tava, ser sincero, eu tava meio descrente, assim, eu não acreditava. Falava assim, olha, tem muitas vagas, mas eu acredito que, tipo assim, eu fiquei ainda mais uma semana antes que saiu o concurso do TCU, da FGV, e a FGV trocou totalmente o nível de cobrança dela. Aí eu falei, esse concurso não vai ser assim, não. Aí eu fiquei meio assim, vou lá fazer de qualquer forma, né? Já estudei tanto tempo, etc. Vamos lá e vamos fazer. Mas eu não acreditava que eu ia passar na CG1, não. Eu não estava Que dirá ser confiante chamado. ainda. Tipo assim, não É, imaginava, apesar de tudo, porque além do que a mudança de banca, né? Foi assim, porque o CESP eu acho uma banca, é a melhor banca, na minha opinião. Passou para a FGV ainda assim, eu fiquei meio balançado nesse sentido, né? Mas acabou que deu certo. o Bruno Simão Gomes aqui, que foi meu aluno, esse cara aqui foi meu aluno de faculdade, para você ter ideia, em 2003. Acho que nem sei se ele lembra disso aí. Eu dava aula para ele na sexta-feira à tarde lá no Unicesp, lá no Guará. Mas ele está comentando que o que arrebentou ali na prova da PGDF foi a discursiva, né, que foi sobre Sonacube. Aliás, você mesmo manifestou uma certa apreensão, né, quando saiu, quando você fez a prova, você disse, ó, a objetiva foi bem, mas a discursiva já não sei se foi tão bem assim. E aí até aconteceu de você, no primeiro momento, ficar fora das vagas, porque nesse concurso Uhum, aconteceu isso nos dois cargos, né? Tanto no cargo de exatamente. desenvolvimento quanto de suporte. Houve uma correção muito exagerada por parte do examinador, né? Que tirou uma galera imensa da aprovação. No nosso caso aqui, eu até comentei com vocês, né? Que já que eu não fazia o recurso para esse tema, né, para essa disciplina em particular, que envolvia desenvolvimento, eu orientei, ó, vai e faz com o Gledson. Aliás, assim, tá para sair o resultado do TJ e da FT, eu vou fazer o mesmo comentário com o pessoal. Uhum, Quem não for de segurança da informação e suporte, que eu vou fazer os meus mentorados, que eu vou fazer já de graça, o pessoal que for dos outros cargos, procura o Gledson, que é a garantia de, se uhum. tiver como ter recurso ali, ele vai dizer que tem, dá para entrar com recurso, e a chance de ganhar é gigantesca. Não foi exatamente isso que eu fiz com você, ó. Vai lá, pode fazer com ele, e não deu outra. Quantos pontos que ele ganhou para você? Você lembra disso? 13 pontos. 13 pontos, né? Tanto que Gigantesco. eu, tanto que eu passei de, por isso, tanto que eu passei de não passar na discursiva para primeiro lugar na discursiva. Ou seja, não E aí somente eu, você conseguiu a pontuação para ser aprovado, como conseguiu ser o primeiro colocado também na discursiva. Você foi o isso. primeiro na objetiva, na discursiva. Aliás, é uma das coisas que eu ia comentar exatamente depois, mas é engraçado, né? Voltando aqui à sua resposta, que eu acho ela importante, é, mesmo um candidato bem preparado, isso é importante que todo mundo tenha essa noção, né? Um candidato muito bem preparado, ele vai sentir o tal do frio na barriga quando chega o dia da prova, quando está se aproximando da prova. Isso, pessoal, Uhum. acontece até com atletas de altíssima performance. Ou seja, você imagina um cara, um jogador como o Messi, né, o melhor do mundo, você acha que quando chega na final da Copa do Mundo, você acha que quando está para o juiz apitar o jogo, você acha que não dá um frio na barriga dele? Claro que dá.
Por mais que ele saiba que ele é o melhor do mundo, que ele está jogando com jogadores de altíssimo nível, que ele tem uma chance ali de ser campeão do mundo, etc., não há o ser humano que não passe por essa expectativa. O grande lance não é você não sentir essa... Isso na verdade, tem a ver com o seu controle emocional, com a que a gente chama de inteligência emocional, ou seja, emoções são coisas que você sente e você não controla, mas você controla o que você faz a partir de ter certas emoções, né, da percepção que você está sentindo aquela emoção. Então, o grande lance, né, uma das coisas que a gente trabalha, que eu tento trabalhar aqui na mentoria, justamente é essa capacidade que você tem de você se gerenciar para quando chegar ali na hora, você não deixar que a emoção vire de tal forma uma coisa tão incontrolável a ponto de você não conseguir executar a prova e conseguir chegar no resultado que você pretende. Isso não aconteceu com você, né? Aliás, é uma das coisas que eu já no começo, não sei se você se lembra disso, mas uma das primeiras coisas que eu perguntei para você, como é que você é quando chega a prova? Você fica tranquilo ou você fica nervoso? Você lembra dessa pergunta que eu fiz para você? Lembro, Aí você lembro disse, não, sim. eu sou um cara tranquilo, normalmente eu não tenho problemas e eu consigo ir bem quando chega a prova. E aí por conta disso, né, eu nunca me preocupei tanto com o que ia acontecer na, na, na prova quando chegou o momento, por saber que você era um cara que conseguia se controlar. Né? A propósito, você teve essa distância aí, né, somatória da objetiva mais discursiva, você ficou uma distância de 14 pontos, foi isso? Algo em torno de Isso, 14 pontos de distância em isso. relação colocada, uma coisa assim absurda, né? Uhum. Você já tinha essa percepção de que você estava bem preparado, você não tinha certeza que seria primeiro colocado, mas eu vou até mudar um pouquinho a pergunta que eu te fiz, mas eu acho que o contexto é importante, né? Como é que foi o contexto ali dos dias finais até a execução da prova? Ou seja, na semana que antecedeu, eu sempre passo a semana de revisão, eu sempre Uhum. proponho lá o roteiro de execução da prova. Como é que foi? Você conseguiu seguir a risca? Como é que foi essa semana de preparação na PGDF? Bem, você tinha passado na semana anterior o treinamento, né? Que é tipo você testar para ver se estava certo a quantidade de disciplinas por dia, estava bem distribuído. E Perfeito. aí, na semana que eu fiz, eu executei, né? Eu estudava as matérias que você passava, e aí o tempo que me sobrava, eu fazia eu ia para assuntos que eu achava que eu estava fraco. E aí eu mergulhava lá para tentar melhorar e melhorar cada vez mais esses assuntos que eu achava que eu estava fraco. Mas, no mínimo, no dia eu tinha que fazer aquele que você tinha passado o roteiro, né? Porque passava por todas as matérias. E aí, se me sobrasse o tempo eu gastava treinando para essas matérias que eu achava que eu estava mais fraco e que tinha boa probabilidade de cair na prova, ou que eu não tinha visto muito para me aprofundar mais, essas coisas. É. E, no final das contas, a execução do roteiro deu tudo certinho, né? E você não passou perrengue na hora de executar. Teve ali a questão do Sonar Cube, mas acho que você conseguiu manter um controle emocional para fazer bem a prova, tanto que foi a primeira colocada, inclusive, na discursiva. Mas vamos mudar aqui o foco agora para a CGU. Porque o primeiro problema que a CGU apresentou é que você vinha de uma trajetória longa fazendo provas do CESP, tanto que você acabou de dizer, né, de confessar aí que você gosta da banca, né, que você é normal, né, a gente joga em casa, você está acostumado há anos Sim. e anos a ver questões daquela banca, não tem como você não se afeiçoar com a banca, né? E de repente muda para a FGV, a gente não tinha muito conhecimento sobre a banca, o que ela seria capaz de fazer. É, Pela prova do TCU, já dava para perceber que é uma banca que joga pesado, ou seja, a gente já sabia que ela Uhum. jogava pesado no português, mas a gente não tinha Uhum. convicção se ela faria a mesma coisa nas demais disciplinas. Pela prova do Uhum. TCU, a gente viu que ela estava jogando pesado em tudo. Uhum. E aí, a minha pergunta é, como é que foi então essa reta final? Primeiro, né, você ficou ansioso, temeroso que pudesse dar errado por conta dessa mudança de banca? Isso poderia ser um fator que te tiraria do teu eixo ali por conta de você estar tão habituado, tão acostumado a fazer provas do CESP, de repente acontecer de se deparar com essa banca diferente? É, bem,
inicialmente eu não achei que seria tanto, porque eu achei até, inicialmente imaginei que a FGV seria mais, tirando português, mais que eles tranquilo. têm muitos, que seria mais tranquilo que o CESP, porque a histórico dela era esse, né? Exatamente, isso é verdade, isso é verdade. É Apesar de histórico de questões mudar, fáceis, de questões repetidas, né? Ou seja, e não é isso que está acontecendo no momento, né? O que vem isso, acontecendo ao longo desse ano, então o pessoal que vai fazer prova para a Cefaz de Minas Gerais, prova do Senado, já se prepara, serão provas de altíssimo nível, né? Não serão sim. provas Desde o TCU, O que é bom, do meu ponto de vista, é bom por sim. um motivo. Apesar de você ter uma certa predileção pelo CESP, o CESP era no final, no começo dos anos 2000, Uhum. entre 2000 e 2010, o CESP é uma banca espetacular, uma banca excepcional, questões de altíssimo nível, usando autores consagrados, você quase não via uma questão sendo feita a partir de site, internet. Né? E eles cobravam detalhes interessantes, coisas que você não precisava ser um cara que decorou, mas que entendeu o assunto, que tinha uma percepção clara do assunto. E, nitidamente, a gente percebe ali que depois de, sei lá, de 2015 para cá, acentuadamente, a banca veio caindo de padrão de forma, assim, vertiginosa. As últimas provas do CESP estavam, assim, ridículas, né? Cobrando coisas idiotas. Assim, criptografia simétrica, aquela que usa duas chaves, uma para cifrar, outra para decifrar por Uhum. porta. É a pergunta que É. se faça, pô, né? Chegou um ponto que o cara tá perguntando o beabá das coisas. Não, isso é coisa que acho que nem a banca como a FCC é capaz de perguntar coisas assim, né? Então, É. o CESP vem sofrendo isso, e a FGV vem substituindo isso muito bem. Então, assim, você tinha essa percepção, mas aí quando chegou o terceiro, você já ficou mais temeroso. Mas você conseguiu executar, despeito disso, conseguiu executar ao longo daquela semana que antecedeu a prova da CGU, conseguiu executar tudo certinho, exatamente como tinha acontecido no caso da PGDF. Executei tanto e ainda mais, eu fui ainda mais a fundo, ficava acordado até tarde estudando e vendo aquilo que eu achava que era mais que eu tinha que eu era mais fraco e aí eu Mais dificuldade, mergulhei, né? né? Eu acho que eu deveria ter feito isso 2 semanas, não só na última semana, mas nas 2 semanas, porque acabou que eu fiquei eu, é, eu me forcei demais e aí, apesar de eu ter uma facilidade com o controle psicológico, desde sempre que eu faço prova, eu tive um problema que é mais físico, né? Porque eu estudei tanto tempo nessa última semana que eu cheguei no dia da prova e Cansado. meu pescoço estava doendo e meus olhos, que eu tenho hipermetropia, como eu lia aqui ficava até tarde, ele cansou. E aí eu cheguei no dia da prova com o pescoço Desgastado doendo fisicamente. e com os olhos cansados. É, E aí, isso aí, aliás, fica como lição, né? É, não é que eu considero que fazer uma revisão 2 semanas antes seja um caminho mais interessante. Pode ser uma opção, mas eu acho que, na verdade, o que acontece é você ter a noção de prioridade mais clara na semana que você vai fazer a revisão, entendeu? Então, nessa semana que você está ali executando a revisão final, você tem que ter muito claro alguns conceitos que são basilares, tipo, eu havia comentado isso com vocês, a banca, aliás, quando eu gravei, comecei a gravar o curso de segurança para a CGU, foi uma das primeiras coisas que eu comentei. A despeito de ter muitas novidades, eram 16 assuntos, se eu não me engano, que estavam lá no, 16, 17 assuntos que tinham lá no edital, eu disse, cara, daqui a banca vai cobrar questões que são dos assuntos que ela está acostumada a cobrar. Não deu outra. Teve, acho que uma questão só que foi de assunto novidade. O restante todas as 8 questões, sim, se não me engano, eram 8 questões, todas as outras questões eram de assuntos que a banca já estava acostumada a cobrar em outros carnavais, em outras provas. Então, isso é uma coisa que é uma tendência. O que que significa? Que não adianta você querer, né? Eu vou pegar o conteúdo inteiro. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. sim, isso é É por isso verdade. que na fase 2 uma das coisas que eu vinha comentando, eu não sei se você chegou a executar isso, que era a questão de você marcar as questões no verso dos resumos, né? Você coloca, ó, vai resolver as questões na fase 2 para frente, Uhum, você vai colocando, porque você sabe quais uhum, são as páginas do resumo que são mais prováveis de serem cobradas na prova. Isso faz com uhum, que você otimize o seu tempo de estudo. Você não tem que ficar dando atenção absurda naquela página de resumo que você não tem nenhuma marcação. Porque ali, sim, assim,
você vai ver, né? Você vai passar por ela, mas já sabe, ó, aqui a chance de cobrar é menor, eu vou dar a primeira prioridade, uma atenção às páginas que eu sei que serão mais cobradas. Depois eu posso até voltar nesse cara aqui, mas tanto que eu faço sempre aquele esquema do sábado, fica como o dia do geralzão, aquilo que você considera que você tem que Sim. revisar no sábado. E aí eu pergunto, o roteiro de prova que eu passei, funcionou, não funcionou? Como é que foi o tempo de execução na prova da CGU? Deu para fazer tranquilo? Como é que foi? Deu. Deu para fazer tranquilo, apesar de. E olha que todos os cursinhos que eu via, né, de aulas, etc., eles colocavam meio que um medo do tempo dessa prova, porque tinha uma redação de 90 linhas, né? Então Sim, você sem dúvida. fazer uma redação de. Porque tinha uma de 90 linhas e mais uma de 20 linhas, né? Então Uhum. você fazer a prova que era, eu acho que 60 questões nessa, né, na Isso. de manhã. E aí fazer mais 90 linhas de rascunho, depois 90 não, 110, né, juntando as duas, 110 de rascunho. Mas depois repassar esses 110 lá, você não ter um controle do tempo, você poderia não se dar muito bem. Mas essa é outra sorte que eu tenho, que eu sempre fiz questões de prova muito rápido. Eu olho, se eu não sei, eu não. Né, normal, numa prova normal. Se eu não sei, eu passo, e aí as que eu sei eu faço. Então, eu ia lá, as que eu sabia eu fazia, e eu leio muito rápido. Eu vou fazendo, e aí as que eu fiz, depois eu volto, e aí vou pensando mais. Então, assim, eu normalmente tenho uma facilidade muito grande com o tempo, né? Eu nunca tive assim, que ficar até o último segundo lá, porque o examinador na minha frente para eu entregar a prova lá. Eu nunca tive esse problema. Por mais difícil que seja a prova, eu faço rápido. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, né? Então a gente Entendi. pode usar os métodos que você passou de chute, etc. O que eu tinha para fazer, para estudar, eu tenho consciência de que eu estudei antes. Então ali eu chego e faço e eu faço rápido, por sorte. Mas assim, coisa que você passou facilitou muito de fazer primeiro as fáceis das matérias que você sabe melhor. E aí você vai gradativamente indo para as mais complicadas que tomam mais tempo, etc. A Isso aí técnica do pega realmente vareta. ajudou. Isso. E, claro, Legal. olhar a redação primeiro. O Porque você já assunto, né? vai pensando no assunto, já vai Isso. criando, vai colocando detalhes ali que você considera que seria importante estar no seu texto. Ou seja, no final das contas, a tua prova objetiva, ela é um tempo em que você está resolvendo a prova objetiva e está tendo insights para poder montar e elaborar a prova discursiva. Você acaba ganhando esse tempo aqui, porque em background não tem jeito, você vai ficar ali processando aquele negócio, né? E até uma discussão que eu fiz contigo e com outros mentorados, que é exatamente assim, o pessoal tem um temor de olhar o tema da discursiva no começo, porque o cara, se eu olhar o tema da discursiva, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ansioso, aí eu vou ter problema para responder o objetivo. Eu pergunto, e quando tu olhar depois, tu vai deixar de ficar É, ansioso, nervoso? Não vai, pô. pois é. Inclusive, apesar de eu ter uma facilidade e tal, o que eu sempre normalmente tenho ansiedade é com o tema da redação, porque com todo o resto da prova você fica assim, eu posso, se eu não souber, a próxima questão eu sei, mas a da redação eu tenho que saber, ou eu tenho que responder. Você tem a Então, obrigação de saber. isso de olhar a coisa primeiro, assim, por exemplo, na PGDF, quando eu olhei, era sobre Sonar Cube e Clean Code. Aí eu falei, cara, eu li, eu tinha estudado, né? Porque a gente fez todo o roteiro de tudo, mas aí eu vi as questões e falei, cara, isso é muito profundo que ele tá querendo. Será que eu não sei se eu consigo responder? Por um segundo dá aquele negócio assim, será que eu desisto aqui ou não? Aí você pensa, aí eu pensa melhor, eu falo, não. Eu estudei todo esse tempo, né? Eu estudei todo esse tempo. Eu tô aqui, eu no mínimo tenho que esperar o horário da prova, então vou fazer a prova e aí no final eu faço a redação. Se der certo, deu. Se não der, a gente tenta na próxima. E aí eu fui lá e fiz e deu certo. O que é Entendeu? interessante que você acabou de dizer é que, veja, você que foi o primeiro colocado num concurso, não era um concurso fácil, né? Se não fosse fácil, né? Tá um monte de gente aí que tinha mal se preparado, que tinha sido aprovado, e não foi isso que aconteceu. Aliás, uma cambada foi eliminada nesse concurso justamente na discursiva. Assim. Mas o que eu estou querendo dizer? Você, que era um cara altissimamente preparado,
né, que tinha feito toda uma preparação ao longo de praticamente um ano, né, que foi por causa da pandemia, para essa prova, para esse concurso, com taxa de acerto altíssima nos simulados, nas questões, etc. Você foi tentado, né, ou seja, é como Jesus lá no deserto, sofrendo a tentação do diabo, né, ou seja, até você, que é o primeiro colocado, pode passar por esse momento de indecisão, se a coisa vai dar certo ou não, se você desiste ou não, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que em qualquer que seja a circunstância que você se encontre, está fazendo a prova, vai até o fim. Tem um vídeo que eu gravei anos atrás, e eu gravei esse vídeo por conta de um mentorado meu, uma reunião que eu tive com ele, e foi uma das coisas que eu falei para ele que me tocaram também. Eu achei que eu tinha que gravar um vídeo para poder falar isso para outras pessoas, que é a tal da história do Rock Balboa, né? O primeiro filme do Rock, eu adoro o personagem, gosto muito do ator, do Stallone, por conta da própria história de vida dele. Eu comento um pouco disso nesse vídeo, né? Tá nos meus stories aqui, tá no meu Instagram, né? Tem um vídeo tratando sobre isso. E o que me chama a atenção é que no primeiro filme, o Rock, que era um azarão, que ia lutar contra o campeão do mundo, ele foi chamado às vésperas da luta porque o cara que desafiava o campeão do mundo, que era o Apollo, ele se machucou, não ia poder participar da luta, a luta ia ser na Filadélfia. E aí eles, né, para fazer com que a luta tivesse público, tivesse atratividade, resolveram pegar um lutador da Filadélfia. Aí saíram pesquisando um cara fracassado para lutar contra o campeão do mundo para ser uma festa. E acharam o tal do Rock Balboa lá, né? Só que o Rock Balboa, que eles não sabiam, ele entrou com uma disposição mental que era a seguinte: eu quero fazer aquilo que ninguém fez até hoje, que é terminar a luta em pé. Ele não tinha a pretensão de ganhar do campeão do mundo. Ele sabia que ele ia perder. Só que o que era o normal, que era comum, como acontecia nas lutas do Mike Tyson, né? Começou o primeiro round, 15 segundos acabava a luta. Eu ficava esperando até de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para ver a luta do Tyson. Em 15 segundos acabava a luta, eu ficava mordido de raiva, porque, pô, fiquei essas horas todas pro cara ganhando o cara em 15 segundos, isso é um absurdo. Né? Então, o que aconteceu é o seguinte: ele não queria ser esse cara que é derrotado em 15 segundos. Ele queria ir até o final da luta. Era 15 assaltos, 15 rounds. O que eu tentei passar nesse vídeo é que, independentemente qual seja a circunstância que você se encontre, bem preparado, mal preparado, deu tempo para estudar, não deu tempo, conseguiu cumprir o edital, não conseguiu, está faltando muita coisa, não sei o quê, faça o seu melhor. Vá lá e dê o seu melhor. Não desista em nenhum momento. Tá na prova, tá achando que tá ruim, tá difícil, esquece isso, cara, e faz a prova. Faz até o final. Né? Escreve ali o tanto que você souber. Ah, mas isso aqui eu nem sei se tem uma coisa, mas escreve, entendeu? Isso vai fazer, só depois é que você vai saber o quanto que a sua atitude de não desistir valeu. Para você valeu o primeiro lugar. Né? Para você valeu. Hoje já não é mais o cargo que você está exercendo, mas já está no teu currículo, está na sua história. Isso vai ficar para você contar aqui, para a gente contar para o mundo o que aconteceu contigo e teus filhos, né? Quem vem depois de você vão ficar sabendo disso. Né? Olha o legado que você construiu a ponto de uma simples tomada de decisão, de não desistir. Não vou desistir. Né? Vou continuar aqui. Você sempre, como eu disse, né? Você sempre foi um cara muito disciplinado. Isso foi a primeira característica que eu percebi sua, né? Um cara inteligente, disciplinado, etc. Mas que outra característica pessoal sua você acha que contribuiu para você ter esse sucesso todo? Né? Não à toa, 2 aprovações importantes, né? Uma em primeiro colocado, outra uma aprovação num órgão extremamente concorrido, né? Com uma competição imensa, que nem conseguiu completar as vagas, como a CGU, de um salário muito bacana, etc. Enfim, não tem muito o que falar mais a respeito, mas a que outras características pessoais suas você atribui o seu sucesso? Eu acho que uma que é decisiva é persistência. É persistência. Viu? Porque, assim, eu já reprovei muita prova antes de passar. Né? Começa aí. E olha que algumas eu já quase passei por 2 questões. Há 3 anos atrás, na Câmara Legislativa, e isso, na CLDF, e o salário na época inicial era R$14.000, se não me engano. E pela redação, que inclusive era uma coisa da minha faculdade, eu sempre é muito irônico, foi na prova de ATI do Ministério, a última prova de ATI do Ministério
do Do planejamento planejamento. na época, agora da Do economia, né? Unipod, Que foi, a redação era sobre COBIT. E 2015. Unipod eu estava, 2015. isso, e eu estava estudando para a faculdade até, na época, sobre essas partes de governança. E eu tinha deixado, eu estava no sábado, só que aí estava dando horário já tarde, aí eu pensei, não, vou dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo para a prova, e aí eu vou estudar depois da prova, eu termino de estudar o assunto. E qual era o assunto que eu tinha que estudar para a faculdade? COBIT. E qual foi a redação? COBIT. A redação foi COBIT. E aí eu não, né, se eu tivesse estudado, se eu tivesse, porque eram coisas básicas que ele perguntou lá, os processos, os nomes dos processos e coisas básicas do que o processo fazia. Eu teria passado e eu teria passado como ATI já há muito tempo atrás. Assim, na hora que você fala assim, nesses momentos, né, quando você recebe o resultado que eu poderia quase, você fica meio balançado, você fala, cara, eu estou estudando há tanto tempo, fiz tanta coisa, fiz tanto sacrifício, está valendo a pena? E aí eu não passei, né? Só que aí eu penso, olha, eu estudei tudo isso. Se eu simplesmente desistir agora, vai tudo realmente ter sido um desperdício. Pode ser que eu faça a próxima prova e passe, e nada foi desperdício. Meio que é uma escolha entre eu fazer tudo ter virado um desperdício e nada ter virado desperdício, nem a reprovação. Então, Sem dúvida. é assim, você tem que persistir, porque assim, e é um erro que eu vejo muita gente cometendo, né? Que a pessoa não passa em uma vez no concurso e aí ela fica abalada e aí ela para de estudar e volta a estudar muito depois e perde uma coisa. Mas eu acho que é uma característica que eu tenho que foi essencial para eu passar, foi essa persistência. Sem dúvida alguma. Esse, inclusive, foi um ponto que eu comentei, acho que na última live com a Amanda, que alguns mentorados meus, né, estão com essa dificuldade até agora de conseguir encontrar o caminho, né? Depois que passou a PGDF, a CGU, aí veio o TJ, e aí não conseguiu ir bem no TJ, não teve a redação corrigida e tal, aí a pessoa está ainda assim, meio que, né, perdida. Ai, não sei, tá? Graças a Deus, acho que todos agora já se encontraram, mas ficaram ali um mês e pouquinho ainda tentando se achar, né? E é mais ou menos que o que você acabou de dizer, né? Assim, a persistência, aliás, tem sido, curiosamente, né, das 4 últimas lives que eu fiz, 4, não, 5, né? Que eu fiz, teve o David também, no meio do caminho, das 5 últimas lives que eu fiz, incluindo a sua, todo mundo elencou a persistência como teve alguém que citou clareza, mas todo mundo elencou também a persistência, pelo menos, como uma característica pessoal que colaborava para você conseguir chegar. O que isso significa? Você não pode desistir. Vejam, estou falando aqui, já é a 5ª live seguida. Aliás, tem a da Andréia, que eu fiz também antes, né, ano passado, e são 6 lives que eu fiz, 6 pessoas aprovadas, alguns, né, em primeiro colocado, o caso da Andréia foi aprovado em primeiro lugar, segundo lugar, depois de 5 anos tentando, sem conseguir obter resultado, e todo mundo que teve alguma trajetória, alguma perspectiva ali, né, e é normal você encontrar as pessoas dizendo assim, ó, eu não desisti, eu não parei, eu poderia ter simplesmente não ter, deu errado ali, né, não vou mais fazer. É o seu caso, ó, fiz aquele BIPOG, né, uma coisa que era simples, bastava ter feito tal coisa, não fiz, isso não é para mim não, vou deixar isso para lá, e aí tinha sido realmente tudo em vão. Olha que história bonita você construiu depois disso, e tem mais a construir ainda, simplesmente porque lá atrás você não desistiu. Né? Então, isso fica como lição para você e para as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui. E aí, assim, uma pergunta que eu sempre faço, né? Que eu acho que é relevante, especialmente para quem está me acompanhando, o pessoal que está ansioso aí, pô, de repente ter uma oportunidade de fazer a mentoria comigo, em que a minha mentoria contribuiu para o seu sucesso, né? Qual foi o grau de importância que ela teve nessa sua trajetória, especialmente nessas 2 aprovações importantes aí, na PGDF e também na CGU? Olha, eu considero que a sua mentoria foi essencial. Ela não é suficiente, mas ela é necessária. Para mim, no meu caso, foi necessária. Sem ela sozinha não teria me feito passar, mas sem ela, eu provavelmente não teria passado. Por quê? Você o fato de você ter estudado formas de estudo que ajudam muito, e o fato de ter alguém te acompanhando e alguém que entende, alguém que faz a sua aprovação, a rapidez da sua aprovação
diminuir muito, tipo, aumentar muito, né? Você ser aprovado muito antes do que você seria aprovado sem alguém ali te ajudando para você estudar, para te incentivar e, tipo assim, constante, né? Constante. Como tem as reuniões toda semana tem a reunião, e aí você vê, tem avaliação, o que está fraco, você melhora. E antes eu nunca tive isso. Eu não fazia isso para mim mesmo. Eu estudava o que eu achava que ia cair. Então, assim, eu conseguia passar em concursos menores, concursos com menos concorrência, né? Demorando até certo tempo e tal. Mas, assim, não sei se eu conseguiria passar no concurso top estudando sozinho. Assim, sem sem, não acho que, não sei se eu passaria na PGDF e quase certo que eu não passaria na CGU se não tivesse esse A mentoria. acompanhamento. Ótimo, fico muito feliz de saber disso, porque acho que esse é justamente um dos propósitos, né? Acho que muitas pessoas não compreendem, eu até compreendo, até entendo, né, a visão que algumas pessoas têm, porque tem muito charlatanismo no mercado, né? Até poucas semanas atrás teve um concurso da Polícia Penal e eu estava vendo uma garota que ela ficou famosa naquele negócio da busca do Lázaro, né? Uhum, Uma menina bonita, sim. nego viu a foto dela, aí nego divulgou aí o Instagram dela, e ela, né, abarcou um montão de gente, ela começou, opa, uma oportunidade. Ela está Uhum, dando dicas de como ser aprovado, né? Ela estava dando as dicas, cara. E curiosamente, eu a vi na semana que antecedeu a prova, falar umas 3, 4 coisas, né, no Instagram dela, que vão exatamente de encontro àquilo que eu ensino para vocês. uhum. Então, assim, a dica dela, ó, começa primeiro pela matéria mais difícil, responder a prova. Começa primeiro pela matéria mais Nossa, difícil. mas Pô, tá nossa, entendendo? aí Ou seja, mata, né? ou Aí seja, mata. detona o cara pega a matéria mais difícil de cara, o que vai acontecer? Se a matéria é mais difícil para ele, primeira coisa, e ele vê algumas questões que ele não sabe resolver, vai bater logo o nervosismo. Segundo, ele vai gastar muito tempo para resolver. Se é mais difícil, ele vai gastar mais tempo pensando. Vai se desgastar mais. Vai dar ali uma hora de prova, ele resolveu poucas questões, não tem garantia nenhuma de que acertou essas Uhum, questões, se desgastou bastante. Como é que está a moral dele? Está lá embaixo, pô. Vai fazer o resto da sim. prova inteira, até as questões fáceis, que eram fáceis, quando ele chegar nelas com pouco tempo para resolver, vão se tornar questões medianas ou até difíceis. Ou seja, Sim. naturalmente, sem querer, ela pegou um público de, sei lá, não sei quantos seguidores ela tem, mas acho que é mais de 200 mil seguidores. 200 mil seguidores. Provavelmente, potencialmente, ali, uns 50 mil que ia fazer essa prova e simplesmente decretou a derrota deles. Meu Deus. Nossa, eu tenho essa sorte também que eu consigo perceber normalmente quando a pessoa não sabe do que ela está falando. Pela linguagem É uma corporal, intuição, né? Intuição. às vezes você faz uma pergunta, por exemplo, você faz uma pergunta que não é difícil, mas não é de algo direto. E a pessoa sabe responder ou ela não sabe responder, ou se ela não sabe, como é que ela se comporta, e aí eu consigo ver, né, mesmo que eu não saiba o conteúdo, eu consigo ver se a pessoa também sabe ou se ela não sabe, se ela está enrolando. Foi isso que eu vi as suas aulas lá no Dominando na época, e eu percebia que você tinha um real domínio daquele conteúdo que você estava passando. E que eu consigo ver também se a pessoa é séria ou não, quão séria ela é, e você me passava uma seriedade no trabalho, né? Olha, tá sempre lá no horário, se não tá, por exemplo, se teve alguma coisa, não tá, você vai arrumar uma outra forma de compensar aquela aula depois, etc. assim, e aí eu consigo perceber também o quanto que a pessoa ela tem respeito Comprometido. por você, né? Comprometido, exatamente. Comprometido com o que está fazendo, né? Vamos lá, olha só, a pergunta que fizeram na live passada, que eu acho que é importante, sobre material, né? Que material você usou para se preparar para esses 2 concursos, PGDF e CGU, né? Aliás, pessoal, estamos chegando aqui perto do final da live e quase ninguém fez pergunta, né? Fiquem à vontade para fazer pergunta para o Haroldo, que está aqui à disposição para responder as perguntas de vocês, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não houve perguntas ainda não. Houve comentários, né? Então, mandem perguntas aí, que nós temos um cara aqui, né? Que é um especialista em aprovação, para responder as perguntas de vocês. E aí, o que aconteceu? O que você fez de material? Por onde você estudou? Nas matérias básicas é mais fácil porque tem uma vastidão de conteúdo, porque, né, apesar de ter muita coisa que não ser tão boa, mas por ter muita questão de prova, você consegue filtrar o que é bom e o que é ruim. Porque quando você vê o material, que você vê as questões,
se o material não está batendo, você tem que trocar de material, né? Que se o material não está te ajudando. Então, eu pegava de materiais que eu já tinha anteriormente. Já nas matérias mais específicas é mais difícil, porque tem menos questões, né? Então, eu pegava de diversas coisas diferentes, materiais diferentes. Porque um que eu via que era bom, sei lá, em redes, eu pegava eu pegava muito do Dominando TI que já tinha sido utilizado, né? Mas algumas coisas que não estavam lá, eu pegava de algum material, de alguma dessas coisas de concurso maior, e aí eu via se caía, e aí ele ajudava em um assunto. Já no outro assunto talvez não ajudasse tanto. Então eu ficava procurando, eu ficava meio que escavando os diversos conteúdos para cada matéria das específicas, principalmente. Mas aí eu ia, né? Trabalho, na verdade, para você conseguir orientar, né? Muitas coisas até as questões. Muitas coisas, inclusive, a gente, às vezes, até eu comentava, eu não sei se eu ia comentar com você, mas um caminho que eu sempre adoto com os meus mentorados é o caminho da Wikipedia, americana, né? Certos conteúdos que você percebe. Ou então, vai lá, por exemplo, se é uma coisa, vamos supor, sobre o Windows, né? Então, Microsoft, site da Microsoft. Mas tem muita informação, né? Tenta ver ali em diagonal onde é que você realmente, o que a questão está pedindo, o que as questões pedem. Então, as questões é que te determinam qual é a informação que você precisa. Ou seja, ao invés de você ficar buscando aprender tudo a respeito do assunto, veja o que a questão está pedindo primeiro. Né? Vai primeiro ali, para depois você identificar, ou usa as questões como referência para buscar o material. Né? Ou seja, no final das contas, se você pegar as questões e sair digitando no Google, você vai acabar encontrando uma ou duas referências, né? Ou até mais, que vão permitir você saber de onde é que a banca está se baseando para tirar as questões. E ali você já tem um caminho, já te ajuda nesse processo de encontrar material. Mas o melhor seria se houvesse um material que fosse compilado do jeito que a gente gosta, né? Ou seja, veja que um problema que as pessoas se deparam é justamente quando não conseguir nem bater o conteúdo do material com o edital. Né, a discrepância que existe entre essas duas coisas. Aproveitando, inclusive, né, pessoal, vocês ficarem já sabendo, é um anúncio que eu faço, eu tinha feito no caso do David, né, vou fazer aqui no caso do Zé Haroldo, eu convidei o Zé Haroldo para me ajudar aqui na tarefa de acabar com essa história de dificuldade de material de TI no mercado, escassez, na verdade, de material de qualidade de TI. Ele vai me ajudar justamente com a disciplina de engenharia de software. Já tem alguns materiais elaborados, nós vamos passar o processo agora de correção, né, agora nessas últimas semanas. Eu acredito que agora até meados do mês de agosto, no máximo, a gente já tem pelo menos uns 3 ou 4 materiais aí de engenharia de software já produzidos, num padrão que vocês não vão encontrar no mercado, né, no que diz respeito a, especialmente, correspondência com o que está previsto no edital do concurso que te interessa. Esse é um ponto importante. Não faz sentido você deixar o cara perdido, porque eu fiz um material em 1900 antigamente, e aí eu jogo o material para o cara e que se vire para achar onde é que está o assunto que ele tem que estudar aqui. Isso é um absurdo. Né? Você já dá um negócio mastigado para o cara, pronto para ele poder encontrar. Segundo, o material que seja focado realmente em concurso. O que os caras fazem? Pega o Wikipedia nacional, sai copiando e colando em outros sites, né? Copia, monta aquele Frankensteinzão e vende para o sujeito. Pô, isso não é... Isso aí qualquer um faz, pô, né? Não é isso que se espera. Você tem que pegar e mostrar para o cara, ó, o que mais cai no assunto, o que mais cai desse assunto é isso aqui. Esse assunto as bancas gostam de cobrar, a cobrança mais ou menos é feita normalmente assim, tal conceito é o conceito que a banca gosta normalmente de explorar. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou tratar sobre código malicioso, por exemplo, né? A pergunta que eu sempre faço, pessoal, as bancas gostam de cobrar a comparação entre os diversos tipos diferentes de códigos. Então você tem que saber quais são as definições e se basear na comparação entre eles. Normalmente a questão vai dizer que tal característica é do código tal, e na verdade o que acabou de escrever foi a característica do código X, não, era do Y, ele pode dizer que é do X, eles fazem essa troca, enfim. Esse tipo de comentário é um comentário que agrega a quem está estudando, e o cara realmente ali vai ter algum benefício do material que ele está lendo. Não é só pegar um livro e ler, você já está sendo orientado sobre o que a banca é capaz de cobrar a partir daquilo. É isso que a gente vai oferecer, vocês vão ter notícias em breve a respeito disso. A propósito, amanhã eu vou lançar o material da Cefaz de Minas Gerais, de segurança da informação. Fiquem ligados aí que logo de manhã eu vou soltar uma promoção aí que deve durar até outra semana, mas fiquem já ligados, porque na semana que vem essa promoção já vai acabar, então a partir de amanhã eu já devo soltar esse material. Para a gente fechar aqui,
Tem uma galera que está nos acompanhando aqui que está aqui nessa trajetória. Né? Antes das perguntas finais, o que você diria como mensagem? Né? Que mensagem você transmitiria para esse pessoal que está aí também na mesma trajetória que você esteve, ou que ainda está, né? A gente tem ainda alguns objetivos pela frente, mas o que é que você transmitiria como mensagem para eles? Eu acho que uma das principais coisas para concurso que você tem que ter na sua mente é que você é capaz de passar no concurso. Você é capaz de passar no concurso. Você tem que persistir. Não necessariamente você vai passar. Algumas pessoas têm algumas facilidades mais do que outras, então elas têm chance de passar mais do que outras. Alguns têm mais tempo, outros têm mais dinheiro para gastar em materiais. Mas se você persistir, o concurso ele não é você encontrar a cura do câncer ou fazer você acabar com a fome no mundo. Não, o concurso Não é o é uma problema coisa. da humanidade, né? Não é como É um se fosse, problema. não é algo que não tem solução que você vai ter que encontrar. Você está indo no escuro sem saber se tem solução. Tem solução. É você fazer, você estudar e você for fazendo prova. Quanto mais provas você vai fazendo, mais você vai estudando, Isso. exatamente, até uma hora você vai começar a passar nos concursos e vai passando. Não, e tipo, assim, não desista. Realmente é difícil dizer, principalmente nos dias que logo depois de você ter Reprovação, né? de uma reprovação, mas não veja como O fim do mundo. não veja como fim do mundo e não como tempo desperdiçado. O tempo vai ser desperdiçado se você desistir. Se você não desistir, o tempo vai ser investido. Sem dúvida. Boa mensagem, boa mensagem. Excelente mensagem, aliás. Umas perguntas do pessoal aqui, ó. Concurseiro Galáctico, boa noite. O que você faria diferente nas suas preparações anteriores? Nas minhas, assim, eu teria tentado fazer um método de estudo mais coerente. Antes do coach até eu não tinha um plano de estudo e etc. Mas tanto que assim que eu comecei a mentoria do Gleison, eu, assim, acho que pela ansiedade, né, nunca tinha feito, e aí eu comecei a fazer, estudava muito, demais, 5, 6 horas por dia, eu fazia muitas matérias, eu estudava de manhã, qualquer minutinho eu estudava, mas aí eu comecei a ver que se eu tentar só fazer assim, o máximo do máximo, porque eu estudava todo dia, e esse era o negócio, tem que estudar com regularidade, não necessariamente tem que ser todo dia, mas eu estudava todo dia, eu estudei, se olhar nas nossas planilhas, eu devo ter estudado mais de 2 anos, todos os dias, sem pular nenhum dia, mas você não precisa fazer isso, mas você tem que ter uma certa regularidade, e aí eu percebi que se eu estudar demais, assim, pegar todo o meu tempo e me cansar, eu não vou conseguir fazer isso muito tempo, então foi mais ou menos eu consegui ver que eu tinha que diminuir um pouco o ritmo, colocar um ritmo mediano, que eu fazia, foi até quando o Blaze começou a ver que as planilhas sempre eram as mesmas, que eu fazia a mesma quantidade de matéria, porque aquela quantidade de matéria eu não ficava, eu conseguia fazer todo dia e sem me cansar, sem chegar num estágio de estafa, né, de você se torturar psicologicamente, porque também cansa muito. Exatamente. Ter regularidade e sempre estudar sempre que pode. E tentar não inventar desculpas. Ser tipo assim, por exemplo, mas amanhã, sei lá, domingo eu tenho que ir no churrasco da família. Tá, vá no churrasco da família, mas você saiba que à noite você tem que chegar e estudar as suas 3 horas, 2 horas, seja lá qual a sua regularidade. Você tem que ter regularidade. Se eu tivesse tido regularidade maior no meu estudo anterior, eu acho que eu teria tido mais proveito antes. Tá. Uhum. Eu vou pular a pergunta aqui do PAC, porque ele fez 3, deixa eu fazer uma aqui individual, que é do Alckmarf, né? Haroldo, fez muitos resumos, teve dificuldade na elaboração? Eu fiz muitos resumos, só a dificuldade depende da matéria, né? Porque tem algumas matérias que são mais fáceis de você fazer resumo,
por exemplo, direito administrativo, porque basicamente você desenha, você faz lá os mapas, eles praticamente vêm pronto na lei, né? Você só desenha eles lá. O que é o ato administrativo, quais são quais são os coisas constitutivos do ato administrativo, etc, etc. Já outras matérias não são tão simples. Então, você tive que refazer, né, redesenhar o mesmo resumo várias vezes de matérias, porque você faz o resumo uma vez, aí você vê as questões, você vê quase nada do que eu fiz no resumo caiu nas questões e coisas importantes das questões não está no meu resumo. Então, você teve que readaptar. Aí depende muito das questões. Mas uma coisa que você tem que ter em mente digamos que tem a revisão mensal que o Gleison passa, né? Que todo início de mês você vê os resumos que você fez no mês anterior. É bom você verificar se aquele resumo está te ajudando a resolver as questões mesmo. Você tem que sempre estar de prestar atenção nisso, se aquele resumo está te ajudando a fazer as questões, senão você vai ter que melhorar ele de alguma forma. Beleza. PAC agora. Moraes Haroldo, como era exatamente sua rotina de estudos na fase 1? É a primeira pergunta dele. Na fase 1, eu procurava primeiro antes... Quantas horas você fazia por dia? Em 3 horas? Eu fazia 3 horas. Eu fazia entre 3 e 4. Eu tentava fazer 3 matérias, pelo menos. Então, eu fazia todo dia. Se eu tivesse descansado e tivesse tempo, eu fazia mais. Fazia 4, 5. Mas eu tentava fazer todos os dias 3 matérias, né? Naquele tempo que o Gleison passou, porque você, principalmente no início, você repetir aquele método no início de 45 minutos para você estudar a teoria, depois 15 minutos. Se você repetir isso, ele vai se transformando num hábito e aí fica bem mais fácil para você começar a seguir aquilo lá e fica meio que quase automático. Antes eu colocava até o cronômetro para colocar o tempo. Mas aí depois eu consegui, mais com o tempo, que eu olhava a hora e estudava uma quantidade de matéria e olhava a hora, né, sem hora, já quase que acertava a hora em cima, né, no relógio, né? Exatamente. Como é que você conseguia se manter focado? Olha, é aquilo. Principalmente no início é o mais difícil. No início você coloca como, eu quero passar, eu quero muito passar. E aí você faz isso 1, 2, 3 semanas, aí a chave meio que muda, e aí você deixa de ser eu preciso passar para vir um hábito. E aí você vai estudando. O foco, ele vem natural, com um hábito. Você vai repetindo, você chega, quando você planeja o seu dia, você já coloca nele as horas que você tem que estudar. Olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e as minhas horas de estudar vão ficar aqui. Você já naturalmente vai colocar seu tempo de estudo no seu dia. O que acontece? As pessoas têm um problema de ficar o tempo inteiro pensando no dia da prova. E quando elas fazem isso, normalmente você sente ansiedade. Né? A ansiedade ela decorre justamente de você prever alguma catástrofe adiante. Então você fica, né, a dia da prova está se aproximando, tem um pouco tempo, não sei o que, não vi tanta coisa, não sei o que. E aí você começa a sofrer de ansiedade por conta disso. Naturalmente, isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. O que eu tenho orientado a você, orientei os demais, né? Você tem que se preocupar com o seu dia. Esquece de dar prova. Esquece de dar prova. Se preocupa em fazer o melhor naquele dia. Dá o seu máximo, faz tudo certinho, procura executar seu dia, né, da melhor forma possível. E veja, se você fez isso hoje, e fez isso amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte, e assim por diante, o que vai acontecer? Se todos os dias você conseguiu fazer o seu melhor, quando chegar o dia da prova, qual é a sua versão que estará executando aquela prova? A sua melhor versão. A melhor versão que você poderia apresentar sua para executar aquela prova. Tem alguma chance de você ter feito algo melhor do que isso? Não, claro que não. Você fez o seu melhor todos os dias. Então, quando você se ocupa simplesmente de fazer o seu melhor naquele dia, você sabe que se você fizer isso constantemente, como você falou, tornando isso um hábito, você vai chegar no dia da prova com a melhor versão que você poderia apresentar. Essa é, portanto, naturalmente, a melhor opção, a melhor chance que você tem de conseguir ser aprovado ali. É suficiente? Não dá para saber. Mas você não teria conseguido fazer nada melhor do que isso.
E quando você faz isso, ou seja, você, o que você está fazendo? Você está tirando da sua cabeça um problema que você não controla. Então, né, nós temos, daí vem a tal da filosofia estoica, né? De você se preocupar somente com as coisas e gastar energia com as coisas que estão no seu controle. Então, as suas ações estão no seu controle. Se a prova vai ser fácil, difícil, se vai vir questões da matéria que você estudou mais ou menos, isso você não controla. E não cabe, portanto, você ficar se preocupando com isso. Tem que se preocupar com o quê? Com o que está no seu alcance, com o que está a sua dentro das suas possibilidades de você fazer, que são as suas ações. Então você executa isso e você chega lá a ter o melhor resultado. Como conseguiu ter volume no ciclo de estudo de uma matéria que viu pela primeira vez? As matérias que eu via pela primeira vez, eu procurava primeiro olhar questões. Primeiro eu olhava questões sem resolver, assim, porque se você não tem ideia do que o cara vai pedir, é mais difícil você saber qual é a qualidade do material que você está fazendo, porque ele pode te fazer a teoria do mundo inteiro e não, né? Então, quando você olha as questões, você já tem uma ideia do que é aquele conteúdo, né? Você não precisa nem resolver daquela primeira olhada, você dá uma olhada e você tem uma ideia do que é, sobre o que ele está falando e já até o que as bancas, ou a banca que você vai estar no caso, gosta de cobrar. Então, quando você for olhar o material que você pesquisou, sendo ele material pronto de concurso ou até material teórico de internet, de livro, você já vai ter um olhar mais crítico para aquilo com visando o concurso. Então, você já vai ter na sua cabeça, olha, isso aqui é importante, esse conceito realmente caiu na prova. Está dentro do Não, método, aquilo né? estava errado. Inclusive, Exatamente. isso que você está falando está dentro do método que a gente propõe, né? Exatamente. Você se planejar no seu dia e pegar as questões, resolvê-las mentalmente, etc. Está dentro do nosso planejamento ali já previsto. Deixa eu ver se tem mais Isso. alguma aqui. Meu querido, acho que não tem mais. Acho que tem muitos comentários, né? Comentários aqui sobre a redação do na PGDF foi tensa. A Foi muito. Silveira comentando aqui. Todo mundo sofreu com esse negócio, né? Quase morri do coração nessa. É, o Mal Alexandrino, do CGE de Santa Catarina, vem aí. Estou retornando agora e fico feliz com esse trabalho. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. É um prazer tê-lo aqui e estamos à disposição, né? Aproveitando, pessoal, tem muito material meu à disposição no meu canal do YouTube, né? Fiquem à vontade para depois verem lá. Tem acho que uns 70 vídeos, alguma coisa assim. É muito material de dicas de como você estudar de forma correta, enfim. E essas lives também estão sendo salvas e estão todas armazenadas. É um material riquíssimo que vai certamente ajudar vocês e é feito por gente que está comprometido com o resultado de vocês, né? Eu comprometido com o resultado dos meus alunos, obviamente, e com quem me segue, naturalmente. Então, aproveitem isso aí, né? Aqui no meu próprio Instagram tem muito material também, mas, Haroldo, muito obrigado aí por você ter topado o meu convite, né? Fico mais uma vez agradecido, imensamente agradecido pela oportunidade de você me conceder, de tê-lo aqui, né? Trazendo a sua história, sua trajetória. Nós temos ainda um objetivo adiante, né? Para a gente alcançar. Vamos nos desdobrarmos aqui mais uma vez, né, para você conseguir chegar lá, mantendo o que você vem fazendo. Acho pouco provável que você não consiga alcançar, né? Só se acontecer alguma tragédia no meio do caminho, mas isso não vai acontecer, né? Muito pelo contrário, a gente vai conseguir confirmar aquilo que a gente já imagina a respeito da sua capacidade, da sua competência, né? Você é um cara extremamente competente, disciplinado, persistente, e a premiação disso aí não pode ser outra que não o resultado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer realmente ter esse bate-papo aqui. Acho que hoje eu vou conseguir deixar a live salva, né? Então, o pessoal que está acompanhando aqui, e quem chegou depois, né? Naturalmente eu consegui acompanhar tanto aqui pelo Instagram, como eu devo também depois disponibilizar no meu canal do YouTube. Palavras finais, se você Agradeço. quiser despedir do pessoal. Agradeço você, Gleison, por toda essa caminhada que a gente fez. Foi um prazer, Agradeço o pessoal. Foi muito, muito importante. Foi assim, algumas vezes a gente olha, perde oportunidades, né? Mas eu tenho uma oportunidade que eu tenho certeza que foi uma que eu não deixei passar, foi aquele dia que eu cheguei lá e te perguntei sobre a mentoria. Foi uma coisa de mudar a vida mesmo. Que bom, Pessoal, velho. Que bom. vocês todos aí têm capacidade de passar, todos uma hora vocês persistirem vão passar,
e estamos esperando vocês no serviço público aí. Vão lá que vocês conseguem. Excelente, serem companheiros do Haroldo aí, seja na CGU, seja algum outro órgão que ele venha a prestar concurso no futuro. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, foi um prazer imenso tê-los aqui mais uma vez. Próxima quinta-feira tem a live com a Amanda, viu, pessoal? Vou repetir, serão novas perguntas, mesmo para quem assistiu a última, que foi excepcional, não percam, vai ser também quinta-feira às 20 horas, e deve ser a última de um primeiro ciclo meu de lives, depois eu vou dar uma pausa, porque eu tenho outros projetos aqui para tocar, e as lives, né, de certa forma, consomem algum tempo, meu e de quem está também participando, mas enfim, muito obrigado pela audiência de todos, fiquem com Deus, uma boa semana para todos, e até mais. Tchau. Falou.